Mais uma vez nós estamos aqui em Visão dos Fatos, junto à Associação Pro Memória de Sumaré e apresentando aqui junto ao canal JHJ Comunicação Social Rede Brasil, mais uma entrevista, mais um bate-papo gostoso com pessoas que exercitam os seus afazeres em prol da nossa cidade e da nossa região metropolitana de Campinas e também do estado de São Paulo e Brasil. Meu nome é José Hoffman, venho aqui também apresentar as pessoas que são os nossos convidados, que estão aqui dentro da região metropolitana de Campinas, que compõem as 20 cidades mais importantes aqui do estado de São Paulo, onde nós temos aí 4.950.000 habitantes e um dos grandes polos industrial do estado de São Paulo. E hoje o nosso entrevistado aqui é Nelson Elias Cury. Bom dia, senhor Nelson Elias Cury. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, Hoffman. Um prazer, estou aqui. E cheguei aqui em 1974. 1974. Senhor Nelson, mas que gostoso saber que o senhor, né, é o nosso convidado, que o senhor está aqui na Associação Pro Memória, o senhor está aqui no meu programa também, chamado Visão dos Fatos, né? E aqui nós temos uma visão ampla, né, dos fatos que acontecem dentro da cidade de Sumaré, dentro da região metropolitana de Campinas, dentro do estado de São Paulo e também de todo o Brasil. E nós estamos aí trazendo o senhor tem história, né? O senhor tem uma história para contar. E o senhor, sabendo disso, sabemos que o senhor veio de São Paulo. Me conta o que trouxe o senhor de São Paulo para essa região. Um dia, na época do meu ginásio, Sim. era costumeiro que se apresentasse alguma banda nas escolas. Banda nas escolas. E numa daquelas manhãs veio um pequeno grupo do tradicional jazz bands. Sim, né? Jazz band. Tradicional jazz band em São Paulo. Em São Paulo, Eu morava lá em Vila Mariana, nasci naquela região. Vila Mariana. Então, a minha proximidade da música começou naquele dia. O senhor fala um pouquinho mais alto? Pode falar alto, não tem problema. Começou naquela apresentação. Sim. Os componentes da banda, uma pequena banda, não veio todo o grupo do tradicional jazz band. Eram alguns. Eles faziam demonstrações nas escolas para justamente mexer com cativar o coração da meninada para que eles também participem da música e deixaram. E o caixinha, era o Guilherme, né, que fazia a caixa e o chimbal. Chimbal. Os instrumentos. E eu fiquei maluco com aquele barulho, com aquela movimentação deles, né? Sei. A partir daquele dia eu falei, eu quero ser baterista, percussionista. Foi interessante. Já nasceu no coração fazer percussão. Com 12 anos, né, no momento que eu vi aquilo lá, ao vivo, né? Sei. Por isso que essas apresentações ao vivo nas escolas são importantíssimas, porque realmente, de vez em quando, elas cativam e pegam os elementos que se interessem pela música. Lógico. Bom, a partir daí, eu comecei a me envolver na música, desde menino, né, naquela época. E na região de Moema, eu tinha uma tia, e aquela região são todos alemães, conforme o seu sobrenome Hoffman. Coisa do meu pai. E toda a minha família, da parte da minha mãe, é origem alemã. Imigrantes, obviamente, que vieram da Alemanha. E assim eu fui me envolvendo. E lá nesse grupo de uma associação que existe até hoje lá em Moema, Associação COP, tinha uma pequena orquestra de câmara. Pequena orquestra de câmara, de música ligeira. Então eram violinos, contrabaixo, piano, né, uma formação semi-clássica. Então tocavam valsas e tudo mais. Eu me tornei amigo do baterista.
Obviamente, o meu interesse era a bateria. O senhor gostou, porque o senhor viu o repique da caixinha, aí o senhor falou, vai comigo o negócio. Conclusão, um dia ele falou, ó, na música clássica, sinfônica, nós temos que tocar triângulo, caixa, tímpano, e eu tô sozinho aqui, você não quer vir aqui me ajudar? Pô, com todo prazer, mas eu não sei ler música. Não, eu vou te ensinando. E assim fui me envolvendo com a música e as partituras. Sim. E acabei me integrando naquela orquestra. Com o tempo, depois de 1 ano e pouco, aquela associação alemã comprou um violoncelo da Alemanha. Um violoncelo da Alemanha? Receberam um violoncelo da Alemanha. E aí o maestro falou, escuta, não tem ninguém que toca violoncelo. Você não quer tocar violoncelo? Nem sabia o som do violoncelo. Ah, que legal. Eu falei, e vai chegar agora esse mês. E aí? Bom, fiquei curioso e tal, escutei, fui no conservatório em Vila Mariana. Sim, no conservatório lá em Vila Mariana. E lá tinha o professor de violoncelo e tudo mais. Escutei o som, achei maravilhoso. Fantástico. Me matriculei e comecei a estudar violoncelo. Depois de 1 ano e meio, por aí, nesse inteirinho, eu estava tocando percussão já com ele, dentro da... estudando bona, divisão. Aí, aos pouquinhos, chegou o violoncelo e comecei a ter coragem. E assim fui indo. Sei. Conclusão, depois de um bom tempo, acabei me ingressando na Orquestra Sinfônica Jovem. Que é isso? São Paulo. Já? Depois de um certo tempo. Estudei com o Armando Belardi, que é um conservatório musical lá de São Paulo, hoje falecido. Armando Belardi foi maestro, né? E acabei integrando nessa orquestra. Só que depois eu me casei, tudo mais, me formei em economia. O senhor fez economia também? Economia. Sim. Aí quando chegou em 1970... nesse inteirinho, seu Nelson, o senhor tocava, mas ao mesmo tempo o senhor estava fazendo, o senhor estava estudando. Estava estudando. O senhor estava fazendo uma faculdade de economia. Isso. Seu Nelson. Bom, quando chegou, aí eu me casei, depois fiquei 2 anos em São Paulo, casei em 72, em 74, morava na Rua Cubatão. Num belo dia à noite, assim de madrugada, umas 2, 3 horas, passa uma carreta, eu morava no 6º andar, com escape a toda, lá pelas 3 horas da manhã, eu quase caí da cama de susto. Depois eu me dei conta, eu falei, eu vou embora de São Paulo, porque eu não aguento essa barulhada. São Paulo é muito bom. Gostoso, mas eu queria... deixa estressado. Não. Eu trabalhava na cidade, na época também estava fazendo estágio, trabalhava em banco. Eu falei, bom, vou mudar de panorama. E, conclusão, acabei vindo, tinha um tio da minha esposa. Sei. Daqui de Sumaré, e de vez em quando vínhamos para cá para conversar e tal, eu acabei vindo para Sumaré. Vindo para Sumaré. E aí acontece aquele choque, que eu tinha uma vida, vamos dizer... uma vida agitada, que São Paulo é agitado, e aqui é uma cidade quase dormitório. Dormitório, mais tranquila. Foi um dia que eu encontrei aqui, num domingo, o Pico Barroca, com a banda dele, de uns 18, 20 elementos, e ele fazendo a marcação no bumbo, com a caixa e o pessoal tocando um dobrado. Sei. Dobrado. Meu tio tocava nessa banda também, Rasminio Hovder. Hovder, família Hovder, da família Hovder. E eu vim aqui pela família Girchick, por parte de Girchick, que era da parte da minha esposa. Né? Sim. E
O senhor é parente do Oscar Gerchique. É, minha esposa. Pai né? do Wagner Gerchique. Fernanda, Da Fernanda, aquela turminha toda. O Marcos falecido. Marcos, falecido, que tinha posto de gasolina. Posto de gasolina. Uhum. Marquinho. E foi muito bem recebido. O Luciano Prozilo foi uma pessoa maravilhosa. Luciano ele Prozilo. era agrimensor, trabalhava na CPFL, nas linhas e tal. Sim, sim. Quando cheguei aqui foi uma pessoa maravilhosa, me introduziu aqui na família, então eu me senti em casa, né? Bom, e nesse dia o Pico, depois que ele acabou de tocar, começamos a papear de onde que você veio, o que você faz e tudo mais. Aí eu falei, ó, participava de eventos de música e tudo mais. Sei. Tá, ó, que legal. E o que você quer fazer? Não, eu quero participar de alguma coisa, porque... sou músico. Tá certo, vem cá, pega esse bumbo, vai fazendo a marcação, saiu, pegou o saxofone e continuou. Mas já passou a responsabilidade na hora, no bate-papo. O Pico Barroca era uma pessoa que agregava. Sim. Sempre agregou, muito aberto. Conclusão. Comecei a participar, os ensaios eram lá naquela escola infantil, onde atrás está o zoológico. Sim. E na frente era uma escolinha e tinha uma sala que a gente ensaiava lá. Sim. E aquilo foi por muito tempo. O Márcio Beltrame tocava clarinete. Márcio Beltrame, que é o maestro. Era o maestro. Tocava clarinete, né? Tocava clarinete na banda. Sei. Aí, com o tempo das apresentações e tudo mais, o Pico falou, ó, alguém vai ter que continuar. Porque o Pico, ele olhava lá na frente, ele olhava. Quem que vai continuar? Ele sempre tinha isso. Quem que são os músicos que podem compor? Quem que vai continuar? Essa era sempre a preocupação dele. E ele passou a batuta para o Márcio Beltrame. Ah, é? Sim. Eu não sabia disso. Já entrevistei o Márcio Beltrame e ele não me falou isso daí, acho que ele esqueceu. Não, o Márcio Beltrame... Depois que a banda depois foi instituída na prefeitura do José de Nadar. José de Nadar, então, lembro. Aí foi instituído, foi oficializado. Sim. Nessa época eu entrei, foi em 1987 até 1990. Nesses 3 anos, a gente fazia os ensaios lá embaixo. Lá embaixo ainda, sei. Depois de 3 anos, muitas apresentações por aqui, vinha o pessoal de vários lugares, vinha de Montemor, vinha o Gorila, o Jonas, o Sérgio Cavalar, a família do Sérgio Cavalar, o pai dele que tocava bombardino, o Serginho Bombardino. Aqui nós tínhamos o Joel que tocava também bombardino. Sim. Então olha só, um dia chega o Pico e fala para o Joel, bombardino é legal, mas você tem que tocar trompa. Trompa! O Joel é um instrumento dificílimo. Sim, dificílimo, transposições, tudo, chave, mão. Existe uma série de técnicas aí que não é fácil um instrumento. Muito difícil. E o Joel entrou a arrumar os instrumentos, aliás, um grande mecenas da banda, foi Nestor Duarte, falecido ontem. Nestor Duarte faleceu ontem. O grande Nestor Duarte foi o mecenas, doação de instrumentos, tudo que ele podia. As apresentações ele sempre estava presente. Realmente é alguém que só incrementou para a banda e ajudou a banda. O Nestor tinha essa... Ele adorava também. Essas coisas, né, de colaborar, de ajudar, de participar. E chegou o momento que ele passou, realmente ele estava preocupado e passou a batuta, que o Márcio Beltrame tem a formação erudita, formado na escola de Tatuí, no Conservatório de Tatuí.
E a família dele também. Tudo envolvido. A filha toca trompa também, né? Trompa. É. Aliás, ela começou a tocar aqui. Ah, é? Ela começou a tocar aqui, junto com ele, foi se aprimorando. Hoje ela toca na Sinfônica do Rio de Janeiro, né? Foi para o exterior e tudo mais pela própria formação e a vida da Valéria, da esposa do Márcio, e ele próprio, né? E assim a banda depois agregou, o pico ficou mais tranquilo. Percebia. Aí, em certo momento, o Pico sempre comentava, quando eu estive na Guerra da Itália, na Segunda Guerra, ele era pracinha. Ele era pracinha. Ele teve a oportunidade de ver o Glenn Miller tocar ao vivo para ele. Porque Glenn Miller, na época da Segunda Guerra... Que isso? Ele viu o Glenn Miller tocar para ele, a banda do Glenn isso? Miller. Numa das cidades que eles estiveram lá, perto de Monte Castelo, daqueles vilarejos lá. E o sonho dele foi montar aquele naipe Glenn Miller aqui. Depois que o Márcio passou a batuta para ele, aí ele formou a banda no naipe do Glenn Miller. As músicas, né? Lembro, do Esquindô. Não, o Esquindô foi anterior. Foi anterior, depois. Tanto que ele era tão desprendido que o Esquindô, uma certa época, ele chamou de Walter e seu conjunto. Lembro do Walter. O Walter teve aqui. Walter Barijan. O Walter Barijan. Sim. São nomes que a gente... Chapéu, mas tu era chapéu aqui. Walter Barijan. Lembro disso daí. O Walter teve aqui também. Onde o senhor está sentado? Octogenário, tocando até hoje na banda de Sumaré. Sim. João Bonano. Toca trompete, tocando até hoje. Sim. Desde daquela época. Sim. Então, tudo isso a gente deve hoje, a continuidade, realmente a Márcio, ao Pico, primeiramente, que passou a batuta para a pessoa certa. Sim. Né? Que teve continuidade. Hoje nós temos o Jair, né? Que está o regente da banda de hoje. Sim. Né? E então é uma continuidade, todos eles formação clássica, então a banda só tem. Olha que interessante, né? Falando do Pico Barroca, né? Tem um amigo nosso também que montou lá o Bar do Pico. Bar do Pico. E o saxofone do Pico tá lá no bar, tá lá no Bar do Pico. Ele mandou restaurar, né? O meu amigo lá, né? É o baixinho. Mandou restaurar e ele disse que tem aquilo lá como. O Vladir era uma figurinha muito extrovertida, muito alegre e o Kiko gostava muito dele. Todos os carnavais era o Vladir que fazia junto da banda, né? Percussionista. Exatamente. Você conhece todos. Aí na época do Márcio começou os concursos estaduais e nacionais. Sim. E a banda de Sumaré foi vencedora em, se não me engano, em 3 estaduais e 2 nacionais, concursos nacionais de bandas. E então aí a banda foi crescendo, hoje ela está com perto de 40 elementos hoje. Na Sei. Mas dos 20 elementos, você vê, hoje são 40. É uma banda sinfônica. Sinfônica. A percussão está completa, com tímpano, com todos os instrumentos, bateria, tímpano, triângulo. É realmente uma sinfônica. Uma sinfônica mesmo. E elementos que hoje ainda compõem, que é o nosso querido Walter Barijan. Que esteve aqui. O João Bonano daquela época. Está aqui na banda da gente. Então isso é um orgulho. O seu Nelson, ainda o senhor está escondendo coisas na manga, viu? O senhor está escondendo coisas na manga, quer ver? Porque, ó. Peraí, eu vou falar para o senhor o que o senhor está escondendo. Ainda o senhor tem ainda, como o senhor tecladista. E também tocou também na orquestra sinfônica
de Americana, onde o senhor tocava violoncelo também. Bom, mas quantos instrumentos o senhor toca? Percussionista, tocou violoncelo, tecladista. Na verdade, o teclado foi mais uma... Sim. Foi mais uma... Por isso que eu falei que o senhor está guardando coisa na manga. Foi algo que aconteceu no correr do tempo. Quando Hum. eu trouxe, quando vim para cá, tinha violoncelo, não tinha nenhuma orquestra ou Sei. por aqui. Ah. E a época da banda, os elementos que tocavam aqui na banda, muitos deles tocavam na orquestra de Americana. Ah, Aí tocava na orquestra de Americana. Ah, sei. Aí vinha aquele conjunto, pô, por que você não vai lá? Converse, que você toca violoncelo, tem violoncelo, violino e tudo mais. De repente você O senhor toca violino também? Não, Não, só violoncelo. Aí, não, tudo bem. E num dia desses eu fui lá, o regente era o Parcival Módulo. Parcival Módulo fez cursos em Friburgo, na Alemanha. Percussionista também, fez percussão, regente de coral e orquestra. Fez um trabalho muito bonito. Fora, depois veio para cá e foi convidado pela Prefeitura de Americana para ser regente da orquestra. E eu acabei ingressando na orquestra. E lá, a gente foi por alguns anos, uns 3 ou 4 anos que eu continuei. Tive a oportunidade de conhecer a família Paparotti. Família Paparotti. A família Paparotti, o Agostinho Paparotti. De Americana. Conheço essa família lá. Ele é um luthier. Agostinho Paparotti, um grande luthier de Americana. Então todos os instrumentos que vinham até de São Paulo, da Orquestra Sinfônica, vinham para lá para ele consertar. Ah, é? O Agostinho Paparotti, isso, luthier, ele era um grande luthier, tocava violino na orquestra. E então formamos no fim, depois de uma certa época, a orquestra começou a ensaiar durante o dia. Eu, como trabalhava em indústria química, não tinha condição de continuar participando. Acabei vendendo meu violoncelo para o Wagner Paparotti. Ah, vendeu o violoncelo? Acabei vendendo. Então é algo assim que eu falei, bom, para ele ficar parado aqui, eu não via muita possibilidade de continuar, pensando no meu trabalho e tudo mais, deixa ele aproveitar, um instrumento muito bom e pelo menos ele vai aproveitando. E como a gente tocou junto muito tempo, ficou aquela amizade. Amizade, aquela coisa. Vai para mão certa. Vai para mão certa. Então hoje ele está na Sinfônica de... Sim. O teu violoncelo, você vendeu. Continuando a fazer história. Continuando fazendo história lá. O Joel tocando trompa lá em Campinas, na orquestra de Campinas, por causa do pico. Tudo por causa do pico. O pico, tá? Você vai e deu a oportunidade. Sei. Obviamente o Joel era muito esforçado. E lá em Americana tivemos a oportunidade de tocar com grandes músicos. Entre eles o próprio Márcio Beltrame. Fomos tocar em Santa Bárbara com a orquestra do Parcival Módulo, no Teatro de Santa Bárbara, aliás, muito bom. Sim. Muito linda. Concerto de Mozart para clarinete. O Pico foi, naquele dia, o Pico foi comigo, até levei ele e tal. O Pico gostava também, né? Ele é envolvido com música, né? Muito envolvido. E assim, outros músicos também, a família Hansen. Tinha o Carlos Hansen e o Carlos Hansen. O Carlos Hansen, pianista. Sei. Pianista. Irmão do Jansen. Do Jansen. Aqui da família Jansen. Que tem da Dona Gleide, o filho da Dona Gleide, que são pianistas. Isso. Internacionais ainda. Carlos Jansen, grande pianista. Tocou lá na orquestra, acompanhamos. Na inauguração do órgão o órgão da Dom Bosco, da Igreja Dom Bosco, da escola lá em Americana. Ele foi restaurado.
E na inauguração do órgão, nós fomos lá participar, o módulo fomos lá tocar na igreja, então foi... Tem história isso daí, a gente não sabia, a gente está cantando. Então, vamos dizer, aqui na região, nos concursos estaduais, nos nacionais, a gente ia a São Paulo. Sim. Nos estaduais, a gente ia até em Campinas também, na Concha Acústica. Concha Acústica. Então foram vários. Sei. Então tem os registros, inclusive, aqui, filmagens e tudo mais. Sei. E assim foi indo, até o momento que a orquestra, a banda de Sumaré foi extinta pelo próprio José Benadai. Sei. E depois Iniciada outra vez. Então eu saí em 90, de 87 a 90, em 91 foi reiniciado, eu entrei novamente, de 91 fiquei até 94. Depois a banda começou a tocar mais de dia os ensaios, ela se tornou mais profissionalizada. Sim. Eu, como trabalhava, ainda não podia dar o luxo de sair de dia para ensaios. O meu irmão, que era pianista e tecladista... O senhor tem um irmão também? Sim, em São Paulo. É uma família de músico, vamos dizer? Minha mãe era cantora lírica, e estudou, tinha uma voz maravilhosa. Meu pai tocava violão e cantava o repertório inteiro do Gardel. De Gardel? Que isso? Os tangos, então. Eu ouvia aquilo, meu pai tocando, dançavam tango também, aquele... Os dois dançavam tango. Então, meu irmão tocava acordeon, uma Scandale maravilhosa, né? Scandale, Então... Bom, para ter uma Scandale tem que ter dinheiro, hein? Não, naquela época já era muito comum. Era muito comum ter uma Scandale. Eram uns instrumentos que eram disponíveis. Sei. Era o que você tinha para comprar. Sim. Então eu fui criado naquele mundo, então isso foi envolvendo, né? Aí um dia meu irmão chega para mim, eu já tinha parado, olha, comprei um outro teclado mais novo que esse, você não quer ficar com esse? O que eu fiz? Entendi agora do teclado. Aí, na curiosidade, eu fui mexer, dedilhando e tal, e acabei me envolvendo. Para não largar totalmente a música, eu continuei. Quando em 2014 continuei tocando teclado na igreja onde eu frequento, né? Tem um coral e tudo mais, não tinha ninguém, um dia me convidaram, não, vamos lá, vamos, com todo prazer. E lá... A música já estava no sangue, né? E um dia numa apresentação veio um senhor muito simpático e que eu já conhecia da própria igreja. Sei. Ele era um barítono e tinha uma voz maravilhosa, né? Formação clássica, cantou no coral da Petrobras, em São Paulo. E aí, naquele dia, ele deu uma canja cantando umas músicas do Nelson Gonçalves. Aí, vamos se encontrar, vamos fazer algumas coisas a mais e acabamos fazendo um repertório, vamos dizer, internacional da velha parte. Sei. Né? E aí tinha valsa, tango, bolero, enfim, tudo mais. E eu fui me ajeitando no teclado, eu não tenho formação de tecladista. Mas tem o sangue de músico na veia. Já vem de papai, já vem de mamãe, vem de irmão. Você vê como é importante. Desde a escola, aquele dia na escola, foi onde que me marcou. Mas eu já existia essa bagagem que já tinha dentro vivia no meio. No meio. Bom, aí começamos a tocar. A conclusão, um dia, como eu faço parte lá trabalhando com a Glauci Húngaro a Glauci Húngaro falou aqui para mim, ela é minha amiga também, ela falou, eu tenho um excelente gerente. Eu falei, Glauci, mas eu vejo você viajando para lá e para cá e tal, e faz parte aqui também da diretoria do Promemória, né? Ela falou, mas eu tenho esse luxo de poder fazer isso aí. Eu falei, mas como? Eu tenho um excelente gerente.
E eu não sabia que era seu Nelson Elias Cury. Então, fiquei sabendo agora que é o senhor, que ela falou assim, aí eu me dou o luxo de poder viajar, de fazer isso, porque eu tenho um excelente gerente, né? Eu até ia falar para ela, pô, eu gostaria de conhecê-lo, né? Mas nem precisei falar, que depois o Alaerte me passou aqui, ó. Quem era? Então, isso é muito bom. E aí comecei a participar um pouco dos eventos aqui do ProMemória. Um deles foi 100 anos da ferrovia, aqui embaixo. Fantástico. Aí tocamos aqui embaixo, o Arlindo veio, tocamos o trenzinho do Vila Lobos. Vila Lobos, né? Eu também gosto de música. Eu também já participei disso. E algumas outras músicas, alguns eventos que fizemos no Cotton também, que é uma conveniência lá do posto. E em outros lugares também, aqui no final do ano, nos natais também, sempre tinha os eventos, e na época de dezembro, nós sempre vimos aqui, tocávamos na Praça Manuel de Vasconcelos, sim, atrás. E assim foi indo. Até um dia que o meu amigo Arlindo Marítimo foi embora para São Paulo. Né? Sei. Fui para São Paulo. Mas, enfim, são... Senhor Nelson, nós falamos de tudo aqui. Agora, o que eu gostaria que o senhor falasse um pouco de esposa, um pouco dos filhos, como que estão convivendo aqui, se alguns estão em São Paulo, como que o senhor... Há quantos anos o senhor está em Sumaré? 73, 1974. Desde 74 vai dar... 2004 fez 30 anos. 30... Mais 15 anos, 45. 45 anos de Sumaré. Bom, então o senhor conhece todos aqui. Uma boa parte. E uma coisa que eu achei interessante, como que as atrações são atrações na música, né? O senhor tá lá batendo um papo, tá lá no teclado, daqui a pouco já conhece um cara lá que, opa, vamos fazer parte aqui. Aí já começou, já foi Nelson Gonçalves, já foi tocando umas músicas aí também da coisa, daqui a pouco já virou aquela festa. É gostoso, isso é muito bom. Isso é muito bom. As igrejas, elas agregam muito. Que igreja que o senhor estava tocando nesse Eu toco no Secal, é uma igreja espírita. Não, sem problema. Agora, o que sempre eu admirei foram que nas igrejas evangélicas, eles são muito unidos em relação à música. Sim, bastante. Então existem verdadeiras bandas e aquilo é maravilhoso. Sim, o coral, tudo são muito aplicados. Eu tive a oportunidade de ir para uma igreja espírita que gostava muito de música. Então, sempre teve 2 violões, o coral. E um dia, perguntando e tal, gostariam que eu fizesse parte. Com todo prazer. Então eles agregavam. Sei. Então hoje, por exemplo, nós já estamos... Alguns deles já saíram e agora estou agregando de novo um rapaz que toca acordeon, né? Mais outro de violão. Então estamos agregando de novo. Então a música sempre vai agregando. Sempre. Não, a música é fantástica. É aquilo que o senhor falou na primeira vez que estava na escola, o senhor ouviu aquilo e de repente... E o mais interessante também, senhor Nelson, o senhor passando na praça, o senhor vendo o Pico tocar, né? Já olhou, se interessou, ficou perto, daqui a pouco o senhor já estava agregado. Parece que é um imã, né, que atrai, né? Então é fantástico. Mas voltando, eu queria que o senhor falasse dos filhos, né? Quantos filhos o senhor tem, se tocam também, faz porque o senhor veio de uma família de músicos. Mamãe, né, cantora, papai também tocava, irmão também tocava, e o senhor lá, enfim. Como que é isso? Eu tenho 2 filhos, uma menina, o Petros e a Líbia, nasceram também aqui. Hoje já estão grandes, né? São 26 e 29 já. Trabalho, estudo, tudo mais. E uma época também eu partiu para música? Começou com violão, minha filha começou com teclado, mas enfim, apesar de não puxou. Apesar de tudo, o gosto dele já era um pouco diferente. Então, eu costumo dizer, né? Eu tenho um amigo meu que é deputado, foi deputado estadual, saiu agora foi durante 5 anos
5 mandatos como deputado estadual, né? E ele é palmeirense. E o filho, eu falei, deve puxar o pai. O filho São Paulino, ele falou, olha, nem tudo que a gente quer acontece, né? Eu pensei, e outra, ele faz parte lá da torcida do Palmeiras, faz parte da diretoria da CBF, né? Sim. Que é o nosso amigo lá, que o senhor foi para a Americana, que é o Chico Sardelli, né? Sim, Foi, sim, né? sim, Deputado estadual. Eu brinco com o Chico, falo, Chico, nós somos palmeirenses, Chico. E como o senhor, você deixou seu filho ser São Paulino? Ele falou, nem tudo dá para agregar, né? Nem tudo. Mas e os filhos do senhor também? Só brincou um pouco na música, mas não... Sim, mas não seguiram. Não seguiram, não gosta. Cada um tem, né, uma vontade de alguns caminhos, né, que às vezes não é interessante. E minha esposa também, Antônia... Não é música? Não, de pequena ela ainda aprendeu um pouquinho de acordeon. Acordeon. Mas então família de músico. Ela de Mira também gostava muito. Sei. E foi professora, lecionou até um tempo aqui, inclusive aqui na escola. É professora também? É, professora. Como ela chama? Antônia Vassiliades. Vassiliades. Não, da família. Eu acho que eu não conheço, não conheço. Também viemos de São Paulo. Vieram de São Paulo. E por parte dos pais, o pai veio da Grécia e a mãe da Áustria. Então, Áustria. É uma bela de uma mistura. É uma mistura grande. Então, É que nem minha mãe, né? Minha mãe é de família de judeus, né? E meu pai é de família de alemães, né? Hoffmann. Hoffmann, né? É alemão misturado com calabresa. É uma mistura. Meu pai de origem síria e minha mãe alemã. E minha mãe é de origem síria, da turcaiada aqui de Sumaré. Não adianta. Na época de 1900, Primeira Guerra, Segunda Guerra, era uma miscelânea. O pessoal saía de lugar para tentar alguma coisa melhor, no meio daquela destruição. Sim. E se melhor. e o Brasil é gostoso, né? Que aqui se mistura, né? Aqui mistura tudo, né? Que é fantástico. Você tem liberdade de todas as coisas, né? Dentro desse país, né? Sim. Então é muito gostoso. Agora, que gostoso, senhor Nelson. Senhor Nelson Elias Cury, hoje gerente lá do posto húngaro, músico, amigo aqui do Promemória, né? E ficou meu amigo também. Sim, claro. E tem as mesmas paixões minhas, que eu também gosto de música, né? Já participei de música, já participei de festivais, tocando violão, né? Tocando caixinha de repique nas fanfarras, né? Tocando também a corneta, né? Corneta, aquele tempo era corneta que ele tocava. Porque não tinha pista. Não tinha pista, então era corneta. Então, e eu com os grupos de amigos daqui da cidade, dirigido pelo Pico. Sim. O Pico que saía aí fazendo nós marcharmos aí, e nos dias 7 de setembro, né, novembro, né, nas datas, né, a escola... Eu sinto saudade disso, senhor Nelson, que era muito bonito, né? Quando ia chegando nessas épocas, a gente ia para os ensaios, né? Matava a aula, era uma delícia e ia aprender a mexer com os instrumentos, né? E aí a gente comprava caol, passava lá na corneta, passava na caixinha de repique, né? Os outros passavam no surdo, né? E a coisa era gostosa, né? Então é muito bom. Senhor Nelson, que pena, senhor Nelson, que o nosso tempo aqui já começa a se esgotar. Você vê que o tempo vai E as últimas palavras... Não, eu gostaria que o senhor falasse. Neguita. Dona Neguita. É o grande nome da música em Sim, Sumaré. Dona Neguita. Em paralelo, desde a época do Pico, e ela sempre foi um trabalho conjunto, e ela, mais do que nunca, até hoje, regente coral da terceira idade. Exatamente, então, Dona Neguita. Mais uma pessoa que eu... Professora de piano. Tiro o chapéu aqui, por tudo aquilo que ela agregou aqui na cidade. Então, Dona Neguita. A nós que estamos no ramo musical, temos que honrar e realmente agradecer. Dona Neguita tem hoje nos corais, né, mexendo com o coral. Ela já está com uma idade já Ela esquece a idade. Ela não tem idade.
grande realização dela é ver aquele pessoal cantando e alegre, e ela consegue realmente tornar aquela vibração maravilhosa para o público, né? Para o público. E agora vamos ter a apresentação dela na biblioteca. Na biblioteca. Dentro nesse mês agora, se não sei, é final do mês. Sim, sim, mas vamos E ter. nós vamos prestigiar ela, e realmente é alguém que a gente admira. Que bom, né, senhor Nelson? Então o senhor veio de São Paulo, agregou, né, dentro da música, esta cidade, agregou também a Americana através agora, e hoje ainda o seu violoncelo está aí. Continua. Está continuando aí, né? Continua. Emitindo som, Sim. para todos os lugares aí onde são convidados, aonde vão fazer apresentações. Sim. O senhor olha e fala, olha, tem uma parte de mim lá, hein? Sim. Porque ele impregna na gente, né? É aquilo que o Pico sempre falava. O importante é continuar. Não adianta você pensar em você. Alguém tem que dar continuidade. Então, é isso que está acontecendo. Né? Senhor Nelson, então vamos lá para a nossa parte final aqui. Eu gostaria agora das suas considerações finais, né? E ter um prazer de conhecê-lo, ter um prazer de saber que o senhor está aqui, né? Registrado junto ao Pro Memória de Sumaré, junto com essa meninada bacana que tem aqui, né? Que é o Alaerte Menuso, né? Que é o professor Chico, o professor Júlio Campigli, né? O Roberto Cordenunci, o nosso presidente Alaerte Menuso, Zé Cunha, né? O Zulão, o Gustavo também, que faz parte aí, é o homem que registra tudo na nossa parte aqui, né? De internet, né? É um menino que mexe aí com a parte... Então eu gostaria das suas considerações finais e eu queria trazê-lo mais vezes aqui para o senhor falar mais coisas maravilhosas, porque eu acho que não deu tempo para o senhor falar tudo. Né? Eu queria agradecer o convite, né? Sim. E a gente poder realmente se integrar naquilo que está acontecendo na cidade e naquilo que for possível também colaborar. Né? Sim. Então eu agradeço muito essa oportunidade. Bom, eu quero também agradecer aos internautas que nos dão suporte através das redes sociais, né? E também quero agradecer primeiramente a Deus, né, pela essa oportunidade de nós podermos estar aqui, colocando aqui o nosso rosto, que vai ser perpetuado através dessas imagens, né? Que é para os nossos filhos, nossos netos, né? E outras pessoas que têm a curiosidade de saber da música, de saber de tudo que se passou e a contribuição dessas pessoas que aqui está em frente às nossas lentes. Ficamos por aqui, quero dizer até breve e um forte abraço.